Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Gente, é um prazer ter participado desses 3 dias aqui. A ideia de fazer esse congresso começou há aproximadamente 2 anos. Graças à internet nós pudemos fermentar essa ideia rapidamente e gerar uma proposta para a Universidade de Brasília, que acolheu a ideia. O então reitor José Geraldo falou: faremos, não sabemos como, mas vamos adiante, é polêmico, é difícil, vamos em frente. E num processo complicado, porque é complicado juntar pessoas que pensam parecido. Imagina juntar pessoas que pensam diferente, né? Mas o congresso aconteceu e com todos os problemas ou insuficiências que ele possa ter tido, ele foi enormemente bem sucedido. Enorme, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que todo mundo que participou sai daqui enriquecido. Nesse sentido, eu preciso dizer, quero mais uma vez dizer, por toda a competência, eu quero parabenizar o Renato, o Charles, o Daniel, a Dani, a Raquel e todas as outras dezenas e talvez centenas de pessoas que se envolveram em várias instâncias diferentes para que isso pudesse acontecer. Ao longo do caminho nós tivemos vários conflitos, vários, de todo tipo, e eles foram superados para que a gente pudesse estar aqui. E é isso que a gente precisa continuar a fazer. Dialogar é difícil, mas é a única forma. E a gente precisa fazer isso buscando a horizontalidade e a harmonia entre os diferentes. É muito fácil ser harmônico com quem é igual a você. Agora, com o diferente é que é o desafio. Nesse sentido, eu quero dizer que uma das conversas mais interessantes que eu tive aqui foi com os 4 policiais do PROERD que estavam aqui ao longo do congresso. Nós tivemos uma conversa extremamente rica, esclarecedora, acho que de parte a parte. Eu ouvi, por exemplo, deles que eles não são contra o uso, mas contra o abuso. E isso para mim foi surpreendente, eu não sabia. Acho que a gente precisa no próximo congresso aumentar a aproximação. Nesse diálogo a gente teve a oportunidade de falar, eu tive a oportunidade de dizer a eles falaram: o Brasil não está preparado. Eu falei: bom, a legalização ou a descriminalização no primeiro momento é uma tendência global, vai acontecer, a gente precisa se preparar. Quer dizer, em vez de a gente sair da retranca e falar não estamos preparados, a gente tem que dizer como vamos nos preparar. E eles eu acho que esse argumento foi escutado. Eu quero lembrar, por exemplo, que até poucos anos atrás a polícia fazia a repressão da Marcha da Maconha. Hoje em dia ela faz a garantia e a proteção da Marcha da Maconha. Isso é uma mudança muito rápida. Eu não diria que é sem conflitos. Os conflitos não acabaram, mas é uma mudança grande em pouco tempo. Então isso diz que é auspicioso esse processo, né? Quero lembrar aqui uma série de práticas ou culturas ou direitos que eram ilegais há poucas décadas atrás. Por exemplo, a capoeira, que foi legalizada em 1937, o voto feminino, o divórcio, os direitos homossexuais, a lei de proteção aos animais, o uso de cinto de segurança, a lei seca, o fumo em locais públicos fechados e o direito de marchar para defender a legalização da maconha. Os direitos mudam. Então, eu acho que isso é um diálogo para ter com a polícia. Quer dizer, a polícia está aí para garantir a lei, mas a lei ela é interpretada de distintas maneiras e a lei está mudando. E como disse o Pedro aqui, quer dizer, a lei real é a lei da vida, não é a lei que está na letra, é a lei que está sendo aplicada na realidade. E a polícia precisa participar disso. E eu percebi neles o desejo de dialogar. Eu senti falta, e isso foi dito pelo Pedro, e acho que muitas pessoas falaram sobre isso, nossas mesas, embora nós tivemos muitas mesas, falamos de muitas coisas, mas faltaram pessoas aqui, né? Os proibicionistas foram convidados, alguns foram convidados, não vieram, não foi por falta de convite, mas nós devemos fazer muito mais no próximo congresso para ter aqui os pacientes, os moradores de comunidades carentes, os noias, os pequenos traficantes e os presidiários. Esse diálogo é incompleto sem essas categorias.
Queria também tocar num ponto que o Pedro levantou e que tem a ver com coisas que a Maria Lúcia Caram disse, que é essa dicotomia entre descriminalizar ou legalizar. Eu acho que esse é um conflito, é um problema, né? Muitas pessoas têm a posição de que descriminalizar é hipócrita porque aumenta uma contradição, vai criar uma contradição enorme. Pode haver o uso, mas não pode se fazer o comércio, né? Mas eu também entendo que é preciso avançar passo a passo, e nem sempre a gente pode fazer todo o avanço de um passo só. Eu sou a favor da legalização, mas eu não sou contra a descriminalização. Em 1860, ser a favor da abolição da escravidão significaria ser contra a lei do ventre livre? Não me parece inteligente. Acho que a gente tem que ser a favor de tudo que anda para frente. Eu quero também dizer que fica muito claro, assistindo os debates e lendo a literatura que embasa esses debates, que a coisa mais perigosa de todas, o veneno mais importante nessa história toda é a proibição. A proibição é iatrogênica, que é um termo que diz que o remédio é veneno. Então, se alguém acha que a proibição é remédio, e muita gente aqui está bem convencido de que não é preciso que aqueles que acham que é remédio entendam que é um remédio venenoso. Aí fica mais fácil conversar. Eu entendo também que esse debate está vencido no campo das ideias. Não existe nenhuma especialidade do conhecimento em que o proibicionismo tenha bons argumentos para ser sustentado. Nem na biologia, nem na medicina, na psiquiatria, nem nas leis, nem na prática policial, nem na sociologia, nem na economia. Então, a nível das ideias, o proibicionismo já morreu. Agora, vai explicar isso lá fora. Como é que a gente faz essa transição? Porque no campo político, no campo emocional, o proibicionismo está vivo, pujante. Então a gente agora está nessa fase em que você tem que dizer, olha, assim como houve, eu acho que o movimento homossexual é o melhor exemplo. Como é que você faz uma transformação tão rápida, em que as pessoas passam a tolerar aquilo que elas podem não gostar, mas elas são obrigadas a tolerar. É claro que se você faz isso, faz uma marcha homossexual em determinados lugares, você pode ainda ser agredido, né? E acho que um fator importante no qual a gente deve se espelhar é que, no caso do movimento homossexual, isso foi feito com a adesão dos simpatizantes. A pessoa não precisa ser homossexual para marchar, basta simpatizar com a causa, e com o bom humor, porque o problema todo é a guerra. Então a gente precisa da paz. Como disse o Maurício, o problema do abuso da dependência não é simples. Não adianta a gente dizer, então vamos legalizar e resolver o problema. Não. O problema é profundo, tem a ver com a própria natureza humana. O que é ser humano? Como é que a gente vai fazer para proteger as pessoas do abuso das drogas? O exemplo do tabaco é auspicioso. Ele diz, olha, você pode ter uma droga lícita, regulamentada, com uma propaganda bem controlada, produz uma diminuição do uso e certamente do abuso. Me parece um exemplo a ser seguido. Mas cada substância é diferente. Então, existem substâncias mais ou menos perigosas. Elas têm características particulares. Então, o que vai acontecer quando a gente conseguir superar de vez o proibicionismo é que a gente vai chegar diante de um problema complexo, que é como regulamentar especificamente cada substância de forma a respeitar as características da substância e das culturas que utilizam a substância. Tem a cultura canábica, tem a cultura dos craqueiros, tem a cultura do alcoolista, tem várias culturas e elas têm que ser respeitadas, e é uma negociação difícil. E esse é o problema que a gente tem, eu acho, para o próximo congresso, claramente. Nós precisamos de um congresso que discuta menos a proibição e mais a regulamentação, que é o que vem depois. Acho que a fala do Gabor Maté aqui foi muito importante. O que deve reger tudo isso é a compaixão. O que deve reger isso é o amor pelo próximo. A gente não pode ir contra os proibicionistas para destruí-los. A gente deve tentar convencê-los e, se não for possível, fazer com que eles nos respeitem.